Pirando Amigo orgulhosamente apresenta o full gases. Um gás ideal satisfaz a equação P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, onde P denota pressão, V denota volume e T denota temperatura em Kelvin. Significa que em um processo adiabático não entra em questão, porque adiabático quer dizer que adiabático não há troca de calor. Quando não há troca de calor, o Q é igual a zero. Só que a gente pode observar em questão, não temos Q na equação. Alternativa A, ignorada. Isotérmico quer dizer mesma temperatura. Lembrando que a temperatura nesta equação necessariamente tem que ser uma temperatura absoluta, temperatura em Kelvin. Se eu tiver a mesma temperatura, eu vou cancelar os dois T's. A minha equação vai ficar P1V1, que é igual a P2V2. Isso vai ser uma constante. Então, por exemplo, se eu aumentar o P, se eu multiplicar o P por 2, o V vai ter que ser dividido por 2. Se eu aumento o P, eu tenho que diminuir o V ou vice-versa. Então, elas são inversamente proporcionais. O que eu fizer com um, eu tenho que fazer o contrário com o outro. Então, a letra B não serve. Isobárico, mesma pressão. Então, se a pressão é igual, eu vou cancelar a pressão 1 e pressão 2. A minha equação ficou V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2. Então, para não mudar a equação, se eu aumentar o V1, multiplicar o V1 por um certo valor, o T1, que é a temperatura absoluta, tem que ser multiplicado pelo mesmo valor. Se eu dividir o V1 por um valor, o T1 tem que ser dividido pelo mesmo valor. Então, temperatura é diretamente proporcional ao volume. Finalmente, isométrico também pode ser chamado de isovolumétrico e de isocórico. Quer dizer que o volume vai ser constante. Se o volume é constante, eu posso cancelar os dois volumes. A equação vai ficar P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Se eu multiplicar o P por um certo valor, aumentando o P, para que a equação permaneça a mesma, eu tenho que multiplicar a temperatura pelo mesmo valor. Então, nesse caso, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Errada. Alternativa C. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.